Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Elizabeth Tamanini. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A professora Elizabeth Tamanini, ela tem uma formação na área de educação, mas também com mestrado, doutoramento, atuou na área do turismo e a sua grande especialidade é a educação patrimonial, que é o tema da nossa conversa de hoje. Então eu gostaria de começar, professora Tamanini, com uma definição para o nosso público do que é patrimônio e aí educação patrimonial. Olha, patrimônio é algo que está relacionado com a nossa vida. Parece uma palavra estranha às vezes, tem um caráter científico quando a gente expressa, mas ela trata da vida, ela trata das experiências, das nossas memórias, das nossas experiências, dos saberes e fazeres. Ela agrega informações relacionadas à história, às nossas ruas, às nossas cidades, os nossos lugares. Ela constitui um acervo de experiência humana e que, de algum modo, cada grupo, cada sociedade, cada país define como um espaço ou uma significação de patrimônio. Então, o patrimônio em si, ele trata da vida da gente, trata da história da gente, trata dos saberes que a gente constituiu há muitos anos e dos saberes que a gente vem constituindo. Porque o patrimônio também, como ele tem uma relação com a cultura, com as experiências de vida, ele é dinâmico. Então, ele se constitui pela vida com a vida. Patrimônio também tem um sentido de passado, é uma palavra que a gente poderia dizer que é contemporânea, ela se constitui especialmente no século XIX, né, enquanto conceito, para representar tudo isso, mas ela em si é essa ideia que a gente tem de passado, dessas experiências que a gente carrega, que a gente precisa conhecer, do que a gente produz e do que a gente pode deixar também como experiência para que outras gerações tenham acesso a essas informações, possam refletir, possam questionar, possam se espelhar e se inspirar para um mundo, enfim, em movimento. Quer dizer, então tem uma perspectiva de passado, presente e futuro, né? Um legado que vai ser deixado também, algo que vem do passado, mantém-se no presente e que tem uma perspectiva de futuro. E a questão que eu gostaria de pôr agora é assim, como isso tem a ver com a educação? Porque estamos acostumados com a ideia de educação como algo feito na sala de aula, feito na escola, mas o patrimônio, como ele é tratado pela educação? A professora que fez aqui o mestrado, doutoramento na Universidade de Campinas, na área de educação, e atua nesse âmbito, né? Então eu gostaria de saber um pouco como se relaciona esse patrimônio com a esfera educacional. Então, assim como a palavra, né, a ideia de patrimônio, ela tem a gente pode refletir sobre várias perspectivas, né, sobre diferentes olhares, enfim. A palavra educação também, né, socialmente, ou de modo mais comum, a gente pensa em educação pensando em escola. Falou em educação, nos remetemos à experiência escolar. É isso também, né? A educação ela tem uma relação direta. Hoje, a educação, enquanto experiência, enquanto perspectiva de acesso ao conhecimento, ela está organizada no espaço escolar. A educação escolar é uma categoria, né? É um lugar da educação. Mas a educação ela não se dá só na escola, só no espaço escolar, né? Nós sabemos que nós aprendemos no espaço familiar, nas experiências familiares, nas experiências comunitárias, nas experiências culturais. Enfim, a educação ela é uma experiência humana para além do espaço universitário, para além da escola, mais ampla. Tratar o patrimônio e a educação
como uma possibilidade de formação tem sido uma reflexão que as universidades vêm fazendo, que os espaços museológicos, os espaços culturais, os arquivos, as bibliotecas, vêm já há muito tempo construindo. Se tinha, né, uma ideia, há uns 20, 30 anos atrás, de que o espaço de formação, o espaço onde você teria uma respeitabilidade, uma institucionalidade, seria na escola. Hoje nós pensamos a educação para além disso, então espaços como museus, escolas, centros comunitários, museus integrais, museus que tratam da ecologia, ecomuseus, vêm pensando a experiência do saber, a experiência educativa como uma proposta de intervenção também na formação didática das pessoas, né? A professora Tamanini atua na Universidade de Univille, em Joinville, e já atuou em outras universidades. E uma questão que me parece assim, que é importante, relevante, que o nosso público terá muito interesse, é como os programas de graduação e de pós-graduação, tanto em educação quanto em áreas afins, como por exemplo História ou Ciências Sociais, como eles têm reagido, como eles têm colocado o tema patrimonial e da educação para o patrimônio, como a professora avalia, digamos, a entrada desse tema nesse âmbito, tanto da graduação quanto eventualmente da pós-graduação. Sim, como eu falava, a ideia de patrimônio, ela esteve muito afastada das discussões, enfim, cotidianas, né? E também do espaço de formação escolar, e eu falo assim, tanto do ensino fundamental, como do ensino que a gente chama de segundo grau, ensino médio, e também das universidades. Se separa a experiência da cultura, a experiência cultural das pessoas do aprendizado, seja em que ambiente for. É evidente que a gente nessas 3 décadas a gente vem percebendo uma mudança nesse cenário. Então, quando a gente pensa a escola, pensa as matrizes curriculares nessas áreas, essencialmente a gente está pensando o ser humano e está pensando a cultura desse ser humano, e todo o processo de ensino e aprendizagem se dá a partir da experiência humana, que é de uma forma pedagógica, sociocultural, cognitiva, distribuída nas diferentes fases de formação das pessoas, né? Então, as séries, os anos, enfim, esses conhecimentos adquiridos são distribuídos para que as pessoas tenham entendimento da sua formação e o sentido desse conhecimento para a sua formação em cada momento. A impressão que eu tenho, né, e pelos estudos, a gente observou que o conhecimento escolar ou conhecimento universitário trata das experiências como se elas não fossem, ou não estivessem próximas da gente, ou não fizesse sentido a gente pensar que isso faz parte da cultura humana, do patrimônio humano, da herança cultural, do legado cultural. Então, mesmo quando a gente trabalha a escrita, quando a gente trabalha o letramento, quando a gente trabalha história, matemática, quando a gente trabalha a filosofia, a geografia, nós estamos trabalhando essencialmente com o patrimônio construído, com a história humana, com a cultura material humana. E a representação, o significado e a representação disso nas atividades escolares é dissociada da ideia da cultura e do legado e da herança cultural. Então, cada vez mais nessas discussões que vem se fazendo na formação de professores, na profissionalização docente, no espaço de pesquisa, vem se trazendo essa temática da integralidade, da multidisciplinariedade, da cultura como tema fundante, né, para a compreensão do significado do processo de aprendizagem, enfim. Quer dizer que então há um conceito aí que me parece que a professora está enfatizando como central, que é a questão da cultura.
discutir um pouco a questão do que é cultura e como a cultura é importante para as pessoas, como as pessoas estão se relacionando com a cultura. Aí a questão que me ocorre em seguida é os avanços que foram feitos nesse campo, porque a professora atua muito também no âmbito dos museus, das exposições, na interação com o público mais amplo, não só o público escolar, mas também o público escolar, mas o público mais amplo, as pessoas, a comunidade local. Então, gostaria de perguntar à professora se com esse movimento de democratização da sociedade brasileira nas últimas décadas, na qual nós tivemos uma crescente inclusão social das pessoas, dos grupos, das comunidades locais, em que medida isso tem favorecido na gestão, por exemplo, dos museus, na gestão dos centros de cultura, tem favorecido a inclusão do tema patrimonial e quais os limites que a professora ainda vê nessa situação. Quando pensamos em educação patrimonial, presente hoje em muitas matrizes curriculares de graduação, ou em atividades do ensino fundamental, 1 e 2, enfim, ensino médio, a gente tem uma dimensão de que a presença dessa discussão do patrimônio, da cultura, da identidade, da herança cultural e digamos assim, de um conceito de ambiente e sociedade como coisas integradas, isso é resultado de um movimento histórico. Isso é resultado de movimentos, especialmente na década de 60, 70 do século XX, a gente teve muitas contribuições para que o foco da formação, da educação, não fosse limitado ao ensino formal. Até porque havia uma escolha, eu diria assim, intencional do que poderia ser dado, do que poderia não ser dado também nas matrizes curriculares. Logo, isso influenciaria e influencia na reflexão das pessoas, na relação que as pessoas fazem com o que tem sentido ou não. Ou seja, por exemplo, qual a importância da existência de um museu, de um arquivo histórico, de uma biblioteca pública, de um centro comunitário, para uma comunidade, para uma escola? Ele tem uma importância especialmente significativa, né? Porque esse espaço é um espaço que traduz um pouco, a partir dos objetos, dos artefatos, das fotografias, das falas, dos depoimentos, das narrativas, a experiência, às vezes, daquela comunidade, às vezes daquela escola, às vezes até do lugar, do município, do país, enfim. Agora, os museus também, esses espaços culturais, tiveram que construir e refletir sobre como estavam conversando com a comunidade, com os estudantes, sobre as suas temáticas. Isso quer dizer o quê? Que os museus, eles também estão se preparando para conversar e dialogar de forma mais significativa, mais educativa com a sociedade. Um objeto colocado de qualquer modo, sem uma discussão, sem uma reflexão, sem alguém para fazer uma mediação, fazer um diálogo, ele não tem sentido, né? A gente costuma dizer que uma fotografia, um objeto, se não tiver alguém ou alguma escrita sobre ele, a gente não entende nada. Se tiver uma narrativa que as pessoas Exatamente. possam entender e ao mesmo tempo até dialogar e interagir com ela. Exatamente. Agora, a professora acha que este movimento que tem ocorrido nas últimas décadas, ampliando a participação popular, mas e os limites disso? Em que medida realmente isso tem chegado às cidades e às comunidades? Porque nós sabemos que muitos museus continuam sendo vazios, até a expressão continua válida. Quando você fala isso aqui é uma coisa de museu, continua tendo esse sentido pejorativo de algo que é velho, que não significa. Então, quais os limites que a professora vê? Também porque a gente vê que há iniciativas de museus imateriais, museus em que são midiáticos, museus do futuro, quer dizer, é uma desmaterialização e muitas vezes até distante, portanto, da comunidade. Então, como é que a senhora vê, a professora vê essa questão
dos limites, dos desafios que enfrentamos no momento. Como a palavra patrimônio, né, nós iniciamos conversando sobre isso, ela remete a uma ideia de passado, de um passado morto, de um passado que não existe. A palavra museu e a ideia de instituição de museu, arquivo, também nasce com essa força, a gente chama de um certo estereótipo. Museu, arquivo, é lugar de coisas velhas, de coisas que quase não servem mais, né? Só pessoas bem entendidas, ou enfim. Construiu-se uma ideia